Alguns assuntos não podem ficar à mercê desse ou daquele governo. Saúde, educação e segurança pública são alguns deles. São alguns assuntos abrangentes que dizem respeito a todos os brasileiros e brasileiras. Hoje venho tratar apenas de segurança pública e venho tratar de uma forma propositiva. Venho a essa tribuna comunicar ao Senado Federal e a todos os que nos veem e escutam que estou apresentando uma proposta de emenda constitucional criando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Vivemos num momento em que a falta de segurança extrapolou o muro da insensatez. A violência ultrapassou os limites das grandes cidades, atingindo também as cidades médias, pequenas e até a zona rural. Estamos no momento em que a violência tem mostrado sua cara mais cruel, mais covarde, e quando o ser humano tem mostrado a sua verdadeira natureza. Vivemos numa guerra civil surda. Repito, guerra civil, pois quando comparamos os nossos números de mortos com os números de mortos do Iraque, do Afeganistão ou da Palestina, se constata que nós estamos vivendo uma guerra civil surda. A proposta de emenda constitucional tem por objetivo transferir de maneira regular e constante recursos financeiros da União em benefício dos Estados da Federação. Desta forma, e por meio indireto, os Estados poderão dispor de mais recursos para elevar o patamar remuneratório dos profissionais da segurança pública. Sem um fundo orçamentário desta natureza, semelhantes aos existentes nas áreas de educação e saúde, será impossível assegurar o funcionamento das instituições de segurança no respeito das leis e dos cidadãos. Nós somos testemunhos de que a vinculação de recursos públicos para serem aplicados na saúde e na educação universalizou a educação. Nós podemos ter críticas em relação à qualidade da educação. Mas foi o Fundef e depois o Fundeb que conseguiram esse feito fantástico no país de universalizar o ensino fundamental. E agora o ensino médio, que cresceu muito nos últimos 10 anos. Alguns poderão contrapor que já existe o PRONASSE, mas antes de ouvir, gostaria de ouvir a senadora. Ana Amélia, senador João Capiberibe, trazer esse tema à tribuna é um compromisso importante de um mandato de Vossa Excelência, como de todos nós aqui no Senado, que da mesma forma, não só no seu Amapá, mas nós, todos, eu no Rio Grande do Sul, imagino o senador Jaime Campos, no Mato Grosso, senador Cacildo, em Santa Catarina, vivemos esse drama diariamente. E há um problema grave. Esse que Vossa Excelência refere me parece emergencial, urgente e inadiável. As finanças dos estados estão comprometidas seriamente com os compromissos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal. No meu estado, compromete um percentual expressivo, a maior parte da receita é aplicada para pagar a folha, seja de servidores ativos ou inativos. Então, a questão da segurança pública é uma questão, como Vossa Excelência bem aborda, seríssima e grave. Nós temos vários problemas aí, não só do recurso para capacitar melhor as polícias, porque hoje dos inquéritos ou das denúncias que chegam, pouco é investigado.
não temos tecnologia, não temos a ciência da informação para que use. Até os carros da polícia, senador, às vezes não andam por falta de gasolina, ou porque estão sem pneu, ou porque estão sem roda, porque até roubaram o carro da própria polícia. O armamento que a polícia, o corpo policial, seja a polícia militar, seja a polícia civil, usa, é inadequado, sem condições de operação, de enfrentar um bandido e um grupo armado, cada vez usando armamentos de melhor tecnologia e num enfrentamento desigual. Então, Vossa Excelência traz ao plenário e à tribuna esse tema da maior gravidade. Mas, sobretudo no caso da criminalidade, uma das formas seria reduzir a impunidade, que é um tema crucial. Um aprimoramento grande das nossas instituições. Mas creio e apoio Vossa Excelência quando pede que a União reparta com um pouco mais de solidariedade com os estados e até com os municípios, porque o enfrentamento é direto, uma parte desse recurso que ela fica abocanhando 60% e reparte pouco com os demais entes federativos. Então, seria uma forma de fazer uma reforma tributária pela via da necessidade e da emergência, que é a segurança pública e o seu enfrentamento. Parabéns, senador. Obrigado, senadora Ana Amélia. E nós temos uma enorme identidade, vamos caminhando aqui nas explicações desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, vamos poder observar essa identidade do discurso e da necessidade que a gente sente nas grandes cidades, as pessoas estão desprotegidas. Esse país, efetivamente, foi construído por poucos e para poucos. Então, nós temos no miolo da cidade uma proteção mais efetiva, mas onde o povo mora completamente desprotegido. E a ideia é criar um fundo capaz de prover de recursos, não é, às instituições de segurança pública dos estados que lidam diretamente com esse problema. E como eu ia dizendo, o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que é uma ideia excelente, fantástica, mas esse programa me parece insuficiente, enquanto política pública, não é, para sanar as disfunções da segurança no país. De acordo com a página do Ministério da Justiça na internet, os objetivos do PRONASSE são enfrentar a criminalidade e a violência nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices. O público-alvo do PRONASSE são adolescentes e jovens vítimas da violência em situação de risco social ou em conflito com a lei. Porém, quando verificamos o desempenho orçamentário deste programa, constatamos que ele é extremamente irregular. Vejamos, em 2008, o PRONASSE teve um orçamento de 1,13 bilhões, que é muito pouco, é pouco. Empenhou e liquidou 90,61% desse valor. Em 2011, o orçamento foi de 2 bilhões. Agora, pasme, senhor presidente, senhora senadora, apenas 37,96% desse orçamento foi empenhado, ou seja, 783 milhões. Houve uma queda de um ano para o outro. Que garantias de segurança e paz pode ter um povo, qualquer povo, onde apenas 37% dos recursos são efetivamente aplicados? Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, diante desse quadro de inaplicabilidade e irregularidade dos recursos em segurança, é que venho me manifestar, mostrar minha preocupação com a segurança dos brasileiros e brasileiras. A violência está intimamente ligada a três fatores. Nessa ordem: impunidade, que Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, acabou de destacar. Esse é o paraíso da impunidade. E eu associo a impunidade com o silêncio. O silêncio é o aliado da impunidade. No nosso país, quando nós que temos voz, que temos mandato, representação popular, silenciamos, nós estamos sendo efetivamente aliados da impunidade. A baixa escolaridade e o desemprego são essas três causas, entre outras, né? Se já temos, infelizmente, uma justiça conivente com a violência, não podemos deixar que o Poder Executivo também seja negligente na aplicação dos recursos em segurança.
nem tampouco desvincule parte do recurso para aplicar em outros programas. Eu estudei algumas fontes para prover esse fundo, porque o instrumento da política é o orçamento. Sem orçamento não há política. O senador Jaime Campos, que foi governador, sabe perfeitamente que o instrumento que conduz, o que acena para o avanço ou para o retrocesso da sociedade é o orçamento, a sua boa ou a sua má aplicação. Portanto, eu tive levantando as possibilidades para não onerar mais o contribuinte, o cidadão brasileiro e brasileira, que já paga uma carga tributária pesada, não é? Então, nós estudamos e decidimos apresentar aqui nesse projeto de emenda constitucional, até porque nós estamos vinculando receita. Nós pretendemos com a PEC vincular receita. Mas as fontes de receita para prover esse fundo, eu estou sugerindo uma parcela do produto da arrecadação dos impostos, não é, sobre produto industrializado da venda de armas e material bélico. Ora, se as armas são causadoras de tanta violência, nada mais justo que tirar uma fatia daquilo que a União cobra de IPI para colocar nesse fundo, para aplicar na segurança pública. Também uma parcela do ICMS sobre armas e material bélico. Então, uma parcela do ICMS iria para o fundo. E uma parcela sobre o imposto das empresas prestadoras de serviço de segurança, que se beneficia da violência. Essas empresas crescem, florescem no nosso país. Então, nós retiraríamos uma parcela do ISS dessas empresas para compor o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. E também, aqui é uma sugestão para que a gente possa debater que há uma instituição nesse país que precisa de segurança e que usa muito a segurança pública, são os bancos e as financeiras. E eu estou propondo aqui a contribuição de 30% sobre o lucro líquido dos bancos. Ou seja, depois de tirar todas as despesas, aquilo que é lucro líquido, então, nós teríamos 30%, e eu tenho certeza que os bancos têm o maior interesse em contribuir para combatermos a violência em nosso país. Então, os bancos destinariam 30% do lucro líquido, que já não acarretaria mais taxas para os depositantes, não é, porque é do lucro, então ali já seria na fase final, destinaria uma parcela para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Doações de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Outra receita a ser definida na regulamentação do referido fundo. E, por último, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública também poderá contar com recursos provenientes do imposto sobre grandes fortunas, que já está contemplado na Constituição. Então, nós regulamentaríamos e vincularíamos ao Fundo Nacional da Segurança Pública. Portanto, são essas as ideias básicas e que eu estou apresentando no dia de hoje, para que nós possamos criar definitivamente um recurso e acenar com uma política pública definitiva para a área de segurança pública em nosso país. E, por último, eu gostaria de lembrar que a ONU celebra hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E nesse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a jornalista Beatriz Cardoso deu uma declaração no Rio de Janeiro que eu repito aqui para vocês. Aspas, eu acho que a liberdade de imprensa é fundamental. Somente com uma imprensa livre é que a gente vai ter maior transparência da gestão do poder público, principalmente no combate à corrupção, justiça social, melhor distribuição econômica, acesso à saúde. E sem liberdade de imprensa, você não constrói esse desenvolvimento. A imprensa brasileira tem um papel importantíssimo nesse momento de construção democrática. No momento, estamos a poucos dias de entrar em vigor a Lei de Acesso à Informação. Essa lei vai quebrar uma cultura do Estado cheio de segredo para o Estado sem segredo, para o Estado prestador de serviço ao cidadão. E assim como a lei
de acesso à informação precisa ser amplamente divulgada, também tem uma lei fundamental, que é a Lei Complementar 131. Amanhã estarei na UNB, numa mesa redonda, discutindo a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, que tem possibilitado a imprensa e os contribuintes conhecer a aplicação orçamentária e financeira dos entes públicos, mesmo que alguns resistam, mas há um avanço significativo. Amanhã estaremos no Departamento de Economia debatendo essas leis fundamentais, importantes para a democracia brasileira. Obrigado.